Boa tarde. Todo mundo está conseguindo me ouvir bem? Daremos início à palestra Futuro da Hospitalidade, principais fatores e tendências promovendo grandes transformações. Com a Carolina Sass, que é fundadora e sócia-diretora da MEP, é também editora do blog e Laboratório de Inovação Turística DISC9, analista do mercado latino-americano para Focusrite e professora de disciplinas relacionadas à estratégia e marketing na Universidade Positivo, em Curitiba, Paraná. Agora eu vou passar a palavra para a Carolina. Obrigada. Vocês estão me ouvindo? Tudo bem? Boa tarde. Tá baixo? Esqueci de aumentar. Tá bom agora? Melhorou? Então vamos lá, a gente vai conversar um pouco sobre o futuro da hospitalidade e na MAPI, como consultoria especializada em hotelaria, gastronomia e turismo, a gente tem uma constante preocupação em entender o que vai acontecer no futuro e como isso vai impactar o nosso negócio lá na frente, né? Então a gente está sempre em busca da próxima tendência e das mudanças de comportamento e consumo que vão impactar o nosso negócio. Mas hoje a gente vai falar de 3 fatores que na verdade não são tendência, eles já estão acontecendo e já estão presentes no nosso dia a dia. Aqui tem uma frase de um professor de uma universidade que ele diz que qualquer afirmação sobre o futuro, num primeiro momento, deve parecer ridícula, né? Então a gente está bem acostumado com isso, normalmente a gente traça as inovações e tal e parece, não, isso nunca vai acontecer com a gente e tal. Mas a gente vê isso e a gente acompanha a tendência já há 10 anos, então coisas que a gente falava há 10 anos atrás acontecendo hoje com bastante frequência e com muito impacto nos nossos negócios. Mas hoje a gente vai falar de 3 grandes fatores que no nosso entendimento estão transformando a indústria de hospitalidade e que já fazem parte do nosso cotidiano. Então isso não é tendência, isso são coisas que já fazem parte da nossa realidade. Então a primeira delas é o turismo online, né? A gente é digital, nós não vivemos mais uma vida separada do on e do offline. E isso é uma realidade na nossa vida cotidianamente, né? Então a gente está o tempo todo conectado, trabalhando por WhatsApp, atendendo clientes, isso faz parte do nosso dia a dia. A última coisa que a gente faz antes de dormir é dar aquela olhadinha no celular, a primeira coisa que a gente faz quando acorda também é olhar, né? Então, se nós somos digitais como comportamento, isso não seria diferente no turismo, né? Isso é só natural. E não é uma transformação que está impactando só o turismo, ela está impactando absolutamente todas as indústrias. Para dar um exemplo de uma indústria super conservadora e protegida, que é a indústria bancária, né? Você vê que hoje grande parte das transações bancárias são feitas online, e esse mundo mudou inclusive o formato das agências, enfim. Então o turismo online é uma realidade que faz parte do nosso cenário hoje, né? Mas para a gente entender um pouco onde a gente está, a gente tem que fazer um resgatezinho histórico, porque os sinais dessa transformação estavam lá há muito tempo, foi a gente que demorou para perceber. E aí eu não vou aborrecê-los e voltar na história, na linha do tempo, desde o Thomas Cook, do início do turismo e tal, mas vou começar essa história em 1953, quando a American Airlines resolve desenvolver o primeiro sistema online digital de reservas, né? O primeiro CRS. E aí, esse processo de, então, como é que eu faço para os agentes de viagem terem acesso ao meu inventário de uma forma simplificada. Então a American começa a fazer todo esse movimento e leva 10 anos para conseguir lançar o primeiro CRS. Então só em 1963 é que isso vai ao ar, e aí outras companhias aéreas também começam a fazer esse movimento, e aí surgem os primeiros GDS que reúnem todos esses CRS. Então esse projeto da American Airlines, que foi lançado em 1963, foi conhecido aí como Sabre, né? E aí a gente tem então, vejam, um intervalo de 10 anos até que as coisas se consolidaram. Depois disso, eles entenderam, opa, mas como é que a gente pode fazer para alcançar o público final, né? Então, como é que eu posso disponibilizar essa tecnologia também para o público final? E aí nasce a primeira OTA, né? A Online Travel Agency, a primeira agência online
e em 1996 Travelocity como desdobramento desse projeto. E aí a Microsoft, também interessada no mercado de travel, está ali com um projetinho de travel, né? E esse projetinho nasce com o nome de Expedia, né? Então, nesse mesmo ano. Neste mesmo ano, então 1996 é um ano super emblemático, 2 caras na Holanda reúnem 10 hotéis e colocam isso numa plataforma que vai depois se transformar na maior plataforma de vendas de acomodação do mundo, né? Então isso tudo, vejam, aconteceu em 1996. Nos anos 2000, surgiu 1 milhão de outras OTAs, meta-searches, meta-buscadores, enfim, surgiu uma série delas. A gente foi se dar conta de que isso teria algum impacto no nosso negócio lá por 2009, 2010. Então vejam que a gente estava dormindo nesse período, porque isso está acontecendo 20 anos antes da gente prestar atenção. Então é para isso que a gente monitora tendências, né? Para que a gente possa efetivamente entender quais são os impactos futuros no nosso negócio. E aí, esse processo, né, ele se consolidou, a gente vai já falar sobre isso, mas antes eu vou falar um pouquinho dos números do turismo online. Então, a boa notícia é que a gente já esteve pior, né, em relação aos números do turismo. Então, esses aqui são dados de uma pesquisa da Focusrite, que estuda o dimensionamento de mercado latino-americano, e esses são dados do Brasil. Então, a coluna maior é o volume de vendas totais de turismo, né? Então, vocês vejam que o volume de vendas totais, ele decresceu 8% de 2013 para 2014, depois 6% de 14 para 15. Então, a gente está vivendo anos muito ruins. Ele retomou o crescimento agora, né, com uma expectativa de crescer 2% em relação ao ano anterior. A coluna mais curtinha é o percentual online dessas vendas. Então, enquanto o turismo total decresceu, o turismo online cresceu. Isso significa que o online está roubando participação do turismo total, né? A gente vai chegar com uma penetração em 2020 de 48%. Em 2020, uma para cada 2 viagens vai ser reservada digitalmente, aqui no Brasil. Esses já são indicadores americanos, europeus, de países desenvolvidos. Só que essa briga, hoje, ela é uma briga de gigantes, né? Então, a gente tem 2 grandes empresas competindo e dominando pelas vendas de viagens online. A Expedia, né, dona de todas essas marcas, ela teve um faturamento em 2016 de 72 bilhões em vendas totais, cresceu 21% de um ano para o outro, e ela detém 34% do market share mundial de vendas online em agências online. Vendeu 250 milhões de pernoites. E a Priceline, né, dona da Booking, Kayak, OpenTable, enfim, ela vendeu 68 bilhões, teve um crescimento de 23% e ela tem 32% do market share. Vendeu 556 milhões de pernoites. Então vejam que essas 2 empresas juntas detêm 66% do mercado, né? Então cada vez mais a gente vai ver um movimento de consolidação dessas empresas comprando OTAs menores, né? A nossa maior agência online na região, na América Latina e no Brasil, é a Decolar, né? E a Decolar acabou de fazer uma abertura em bolsa, né? Fez o IPO, foi super bem sucedido e esse processo deve acontecer com outras empresas da nossa região. Mas para onde que vai isso, né? Então, é evidente, pelo que eu apresentei agora, que o turismo online é uma realidade e que não volta mais. A gente não vai voltar a ser analógico. Não tem porquê o turismo e as nossas compras, em geral, voltarem a ser analógicos. Mas para onde que vai esse caminho digital? Esse caminho digital vai justamente para o móvel, né? Então, tem dados de pesquisa que 87% das pessoas não deixam o celular nunca, nem, né, à noite. E aí, espera aí que temos uma questão de configuração aqui. Matheus. Só um pouquinho, tá? A gente teve um problema com a apresentação antes. Só deixa eu pedir uma ajuda e já sigo a apresentação.
acho que ela não carregou inteira. Você quer o pendrive? Então, a gente vai para o mobile, né? Para o celular. E o que significa isso? Que as vendas serão cada vez mais realizadas e o atendimento será cada vez mais realizado no celular. E a grande tecnologia que a gente viu crescer em 2017 e que vai ser cada vez mais relevante é o próprio WhatsApp, são os aplicativos de mensagem. Então a gente vê que hoje já existe para o turismo uma série de aplicativos que fazem a venda de viagens via WhatsApp. Também existe uma série de aplicativos que fazem o atendimento de hóspedes via WhatsApp, né? Então, esse é o canal que a gente mais usa para se comunicar hoje. É natural que a gente faça compras com este canal, né? Oi? Não entendi. Tá. Foi. Aí, obrigada. Então, só deixa eu mostrar para vocês essa imagem, que são os aplicativos, os de lá de vendas via WhatsApp e os de cá de atendimento via WhatsApp. Além disso, a gente é uma geração cada vez mais visual, né? Então, você já vê que já tem atendimento. Esse aqui é um serviço oferecido pela rede Aloft da Starwood, que você pede serviço de quarto e solicitação de serviço, tudo via emojis. Então, você não precisa nem escrever mais, é só mandar o emoji que está resolvido o serviço. E talvez dos avanços mais incríveis, que parece futurista, mas que faz parte da realidade, é o Amazon Echo, né? Ele é um assistente virtual, parecido com a Siri da Apple, mas basicamente ele é esse equipamento que fica na tua casa. Então, você de longe está cozinhando e pode falar: Alexa, cota uma passagem para Nova York no dia 10 de outubro. E ela faz isso em parceria com a Speed e você começa a receber todas as cotações no teu WhatsApp. Então, isso é a nossa realidade do turismo digital. Ele está substituindo as formas de vendas. Então, esse é o primeiro grande fator de transformação, que é o turismo online. O segundo grande fator de transformação são os millennials, né? A chamada geração Y, os nascidos de 1982 a 2002. A gente defende bastante a bandeira dos millennials e pesquisa muito os millennials, e uma coisa bem importante é que os millennials não são tendência, não é que vai passar, né? Então, é uma fase, eles vão crescer, vão ficar velhos e vão passar. Não é assim que funciona com as gerações, né? O que significa? Uma geração, ela é um conjunto de símbolos e de valores compartilhados por um grupo de pessoas que nasceu mais ou menos no mesmo período e que viveu coisas neste período. Então, uma geração é determinada por tudo aquilo que aconteceu com ela naquele momento. Então, os millennials, nascidos a partir de 82, eles encontraram um mundo muito mais próspero, muito mais calmo, sem grandes guerras mundiais, né? Eles são academicamente mais avançados porque é a geração que mais teve acesso à universidade, é a geração mais saudável por causa dos avanços da medicina. Então, tem uma série de fatores que moldou o comportamento dos millennials. E por mais que a forma de entregar serviços e produtos para os millennials mudem, o que os millennials querem não vai mudar, da mesma forma que não mudou para as gerações anteriores. Então, o que os baby boomers acreditam, então imagina, os baby boomers são os filhos do pós-guerra, né? É a geração dos hippies, é a geração que pegou um mundo pós-guerras mundiais e que precisava da estabilidade, de uma carreira de 30 anos na mesma empresa, de ter a solidez de um imóvel. E isso
é um pensamento que continua sendo válido para um boomer hoje, mesmo com todas as transformações. Então, um boomer continua considerando que ter um imóvel próprio faz sentido. Já um millennial não, porque ele nasceu num outro contexto. Então, um millennial com 60 anos, ele vai continuar pensando dessa mesma forma. Talvez ele queira essa entrega num outro formato, mas ele vai continuar pensando dessa forma. Então, os millennials são coletivos, eles são compartilháveis, né? Compartilhados. Então, os millennials são uma geração da criatividade, de questionar o modelo, porque eles nasceram num período que permitiu isso, né? E eles são muitos, é a geração mais populosa até hoje. Então, eles são 19% da população brasileira, representam 38 milhões de pessoas. Os millennials mais velhos têm 35 anos. Os millennials mais novos têm ali 16, né? Isso significa o quê? Que a gente tem ainda 6, 7 anos de millennials estabelecendo tendências. Aí passa para a próxima geração, e a próxima geração é que passa a estabelecer tendências. Então, a gente ainda tem 20 anos de vigência do modelo mental millennial, né? Então, é por isso que é tão importante entendê-los. E aí, o que é interessante? O millennial, ele quer ver o mundo, né? Ele já nasce global. E aí a gente pegou uma coisa muito interessante na pesquisa desse ano. Quando eu fiz 15 anos, né, a minha mãe me deu uma escolha, que era ou você vai viajar ou você faz a festa de debutante, né? Eu vejo muitos sims, assim, de que isso é uma realidade. Hoje, festa de debutante voltou a estar na moda. Por quê? Porque a viagem não faz mais sentido, não é a tua primeira viagem. Essa galera, ao fazer 15 anos agora, já conhece o mundo, já foi para vários lugares. Então, a viagem perdeu aquele impacto, né? E aí voltou a estar na moda festa de debutante. Então, esse millennial, ele é global, ele quer ver o mundo, ele entende que o mundo é o quintal, né? Então, isso é bem relevante. E aí, a gente tem 44% dos viajantes, dos millennials entrevistados, já viajaram internacionalmente. Então, esse é um nível alto. Os millennials são viajantes globais, né? E aí, eles também viajam com mais frequência. Então, vejam que os millennials viajam com mais frequências do que os outros viajantes de outras gerações, né? 63% dos millennials viajou num final de semana ou feriado nos últimos 12 meses, enquanto só 37% dos mais velhos. Então, o millennial é um viajante frequente. E ele também faz viagens mais longas. Então, ele tem 40% dos millennials fez viagens de 5 a 8 noites e 20% com 9 noites. Então, vejam, ele é um viajante frequente, ele fica mais tempo, parece o cliente ideal, né? Aí a pergunta que fazem com frequência é, tá, mas eles são barateiros, né? Tipo, são duros, não podem gastar com viagem. Na verdade, não. Os millennials gastam mais com viagem do que as outras gerações. E por que isso acontece? Porque millennial fica na casa dos pais até os 30, 35 anos. Então, isso significa que você tem aí 10, 20 anos, 15 anos de vida produtiva, profissional, em que ele tem uma renda livre para viagem, para entretenimento, diferente das outras gerações que tem que compartilhar com uma série de obrigações da vida. Então, o millennial é o viajante perfeito, porque ele fica mais, ele gasta mais, ele fica mais tempo, né? Ele quer ver o mundo. Então, esse é o nosso cliente e é isso que a gente tem que entendê-los. Num meio de hospedagem, os millennials dizem que não pode faltar, com unanimidade, internet Wi-Fi gratuita, né? Então, esse é o principal ponto de relevância na avaliação. Depois, a cama, essa internet ela tem que ser de qualidade, o silêncio, a ducha de alta pressão, o café da manhã incluído na diária, a abundância de tomadas, né? Não adianta ter Wi-Fi se você não tiver bateria, café da manhã de qualidade, o bloqueio total e opções de alimentação 24 horas. Então, você vê que aqui tem dois grandes componentes, conectividade e bem-estar. São as duas coisas que a gente enxerga aqui. Ele tem que estar conectado e ele tem que ter o conforto da cama, do silêncio, da escuridão, do café da manhã, né, tudo isso associado. E o que não pode faltar no meio de hospedagem, então antes era o que era essencial, né, e o que faz a diferença. Então o que faz a diferença são opções de alimentação saudável, o check-out express, o check-in virtual, o minibar completo, a estrutura ambientalmente sustentável
a solicitação de pedidos via WhatsApp, o design moderno e atraente, o acesso a serviços de streaming, tipo Netflix, e um totem para autoatendimento. Então, de novo, é conectividade e bem-estar, né? É facilitar os processos. Para um millennial, não faz sentido você entrar e sair de um Uber sem uma transação de cartão e tal, você entrar num avião e não apresentar absolutamente nada que não seja o celular, e num hotel você tem que preencher uma ficha, assinar, não faz o menor sentido, né? Então a gente tem que rever os nossos processos com bastante urgência. E aí as redes hoteleiras, captando isso, já criaram muitas marcas pensadas nos milênios. Então essas são algumas das principais redes, mas tem muito, e a hotelaria está se transformando para entregar esse produto mais informal, mais descolado, mais conectado, né? E aí o que é importante? A gente entender que isso será a hotelaria padrão. Se é isso que os millennials querem, se é isso que eles desejam, e todos nós temos um pouco de millennial porque a gente vive neste momento, a gente entende que estes hotéis passam a ser a hotelaria padrão. Muito bem, então o segundo fator transformando o nosso negócio são os millennials e os desejos deles. O último fator que a gente vai falar é a economia compartilhada. E a economia compartilhada, ela nasceu por causa dos millennials. Os millennials olharam para o mercado de trabalho, para as empresas que existiam e falaram, isso não me atende, nada disso me atrai. Eu quero trabalhar num outro lugar que tenha propósito, que tenha uma causa. E aí eles começaram a criar empresas e modelos de negócios que conectassem as pessoas, que juntassem o melhor que cada um tem a oferecer, que é a chamada economia peer-to-peer, né? De uma pessoa para outra, de um conhecido para outro. Então essas plataformas, elas têm essa grande força porque elas conectam as pessoas. E isso ressoa muito bem para o millennial, né? Afinal, foi ele que criou esse modelo. E isso tem um impacto brutal no nosso setor. Então, voltando lá para a nossa linha do tempo, a gente também não prestou atenção no que estava acontecendo nesse caso. Então, em 2008, dois caras numa conferência de design em São Francisco falaram: por que a gente não ganha uma grana extra e aluga o nosso quarto? E aí surgiu o Airbnb, né? Dessa forma, lá, uma plataforminha conectava as pessoas, então quem tinha um quarto disponível podia alugar para quem quisesse. Isso foi acontecendo, as empresas foram crescendo, se consolidando, a gente teve cada vez mais aquisições, a Expedia e a Priceline viraram as gigantes que a gente conhece, o Airbnb se consolidou como a maior plataforma de meios de hospedagem do mundo e milhares de outras plataformas de economia compartilhada surgiram no turismo. Então, hoje, a cadeia do turismo inteiro é atendida por empresas de economia compartilhada. Isso em alojamento, em carona, em carros, em gastronomia e passeios. Então, você pode fazer uma viagem inteira com empresas e plataformas de economia compartilhada. Aqui só tem algumas curiosidades. A gente tem, por exemplo, o Viable, que era a maior plataforma de passeios até o Airbnb lançar o Trips. Que é basicamente o que é? Você vai para um destino e você não quer aquele guia dando um conjunto de informações decoradas, números, anos de abertura. Você quer alguém que compartilhe dos teus interesses. Então, no Trips do Airbnb, você pode fazer uma visita a Nova York com um arquiteto, a Paris com uma pessoa que estuda moda. Então, você pode conectar os teus interesses com pessoas que vivem isso naquela cidade. Então, o Viable fazia isso, faz ainda, mas caiu bastante por causa da concorrência com o Airbnb. E essa plataforma, que é o Eat With, ela foi comprada pelo TripAdvisor neste ano. Essa plataforma, basicamente, é qualquer pessoa que tenha habilidades de cozinha e queira receber alguém na sua casa, pode. Então, você cria o seu menu, você coloca ele no ar e uma pessoa desconhecida pode jantar na tua casa. A partir de 2018, se você procurar São Paulo no TripAdvisor, ele vai dar todos os restaurantes, mas ele também vai dar todas as opções de refeições compartilhadas na casa das pessoas. Então, cada vez mais a gente vê as coisas se mesclando, né? Se você entra e fazer uma reserva na Booking hoje, ela oferece apartamentos. Então, aqui, só para a gente ter um pouco da dimensão, são 3,5 milhões de imóveis listados em março de 2017, e a segunda maior plataforma, que é a HomeAway, no Brasil, mais conhecida como Alugue Temporada, tem mais de 1,8 milhões de imóveis listados. Mas não são só eles, né?
Booking tem 2 milhões de imóveis listados e, como eu falei, você entra e procura São Paulo numa determinada data, aparecem todos os hotéis e aparecem todos os apartamentos. E a Expedia comprou a HomeAway e também passa a oferecer as casas na plataforma. Mas a hotelaria também está se aproximando, né? Então a Accor comprou a One Fine Stay, que é um Airbnb de luxo. Então a Accor está se aproximando e ela está virando uma grande empresa de viagem, não de hotéis. Né? Ela está se transformando nessa plataforma que quer ser uma opção para o viajante, não importa que modelo ele deseje. Se é um hotel 5 estrelas, se é um hotel econômico ou se é uma casa compartilhada. Né? E como eu falei para vocês, o TripAdvisor comprou o Eat With e agora passa a oferecer também nas suas opções as reservas de refeições na casa de pessoas comuns. Né? Então você vê que isso é um movimento que está acontecendo em toda a cadeia e com bastante força. E aí a gente tende a ter um estereótipo de que o hipster millennial é o cara que se hospeda em Airbnb e que ele só escolhe hospedagens alternativas, que ele nunca vai usar um hotel e tal. Não é verdade. O Airbnb e os modelos similares são mais uma opção de meio de hospedagem. Quando a pessoa está fazendo uma busca em onde ela vai ficar, ela considera todas as opções. Então, ela considera um hotel mid-scale, ela considera um hotel upscale, ela considera ficar na casa de famílias e ela também considera essas plataformas. Só 5% dos entrevistados é que só escolheram ficar numa casa compartilhada. Fora isso, você olha como mais uma opção. Inclusive, você pode optar por um hotel econômico numa viagem a trabalho, por um hotel de luxo num evento, porque é onde está sendo realizado o evento, e no Airbnb para você viajar com a família. Então, todos nós também somos usuários de toda essa cadeia. Né? Então, ele passa a ser mais uma opção de meio de hospedagem. E não são só os millennials que usam essas plataformas. Você vê que o maior número de hóspedes vem da geração X, depois os millennials, mas cada vez mais a gente tem todas as idades usando o meio de hospedagem, Airbnb e plataformas similares como alternativa. E aí, por que essas pessoas querem ficar numa residência? Primeiro, pelas facilidades domésticas. Depois, porque tem mais espaço, mais ambientes, tem múltiplas camas, tem a possibilidade de acomodar a família, né? Tem o melhor custo-benefício, mais liberdade, mais privacidade, e vê que só lá no fim é que aparece que o preço. Então, a gente tende a achar que é pelo preço, mas não é pela cara de casa, é pela possibilidade de acomodar a família inteira, porque tem mais espaço. Então, a gente, como hoteleiro, tem que pensar em como que a gente entrega essas coisas dentro dos nossos produtos. Então, como é que a gente transforma os nossos produtos como cara de casa? Como é que a gente dá a liberdade? Como é que a gente permite que a família fique junto? Como é que a gente dá mais espaço? Então, é isso justamente que a gente vê em todos aqueles hotéis que a gente viu pensado para millennials. Eles, na verdade, estão tentando traduzir um pouco desse senso de comunidade. Então, cada vez mais o hotel, na parte térrea, né, na parte comum, ele é um centro de convivência. Então, onde tem gastronomia, onde as pessoas podem se encontrar, onde os locais podem vir trabalhar. E os apartamentos aí permanecem com as características, só que com toda a tecnologia, prestando atenção no bem-estar. Então, é isso que a gente vê na hotelaria atual, conectada com essas necessidades. E aí o Steve Jobs, ele tinha um discurso que fala que os pontos se conectam no futuro, né? Então, quando a gente está mapeando tendências, a gente está olhando para um montinho de pontos e que a gente entende que eles vão se conectar no futuro. E a gente tem visto que eles realmente se conectam. Prova disso é uma pesquisa recente da Focusrite que mostra o volume de visitantes em sites desses segmentos. Então, vejam que em azul são os hotéis. Então, aí são o volume de sites, volume de visitantes nos sites da Accor, da Hilton, da Hyatt, enfim, das grandes marcas internacionais. Em vermelho, o volume de visitantes das OTAs. Em laranja, o volume de visitantes das acomodações privadas, como Airbnb e HomeAway. Então, vejam que há vários momentos do ano em que as acomodações privadas têm maior número de visitantes do que os sites dos hotéis. Então, isso significa que a gente já está realmente tendo esse movimento interferindo
na oferta e na demanda hoteleira. Então, o que a gente precisa fazer é entender o que o cliente quer. É isso que importa. E esse discurso é fácil, mas a prática não é isso que acontece. Então, a gente tem que entender o comportamento e o consumo e, com isso, avançar. E aí, para isso, o que a gente diz é sejam curiosos. A gente nasce curioso, como criança é curioso, e a gente perde essa curiosidade e vai se conformando. E o que a gente precisa fazer é estar o tempo todo questionando qual é a próxima grande coisa, para onde isso vai. Pode ser que o Airbnb não exista daqui 10 anos, mas certamente o modelo de hospedagem em casas compartilhadas existirá, porque ele faz tanto sentido quanto faz o Uber, por exemplo. Se você pergunta para um jovem de 16 anos hoje se ele quer ter um carro, ele te diz que não faz o menor sentido, se você tem esse serviço disponível, se ele é compartilhável, por quê? Então é isso, a gente está vendo essas transformações, a gente não voltará a ser analógico, os millennials estão aqui para ficar e esse modelo mental faz bem, porque ele traz inovação, porque ele traz coisas novas para a nossa indústria e a economia compartilhada também veio para ficar. As plataformas que a gente conhece podem deixar de existir, mas o modelo de reunir pessoas que têm afinidades e talentos em comum veio para ficar. É isso, muito obrigada. Fico à disposição para a gente conversar um pouquinho, perguntas e tudo mais. Obrigada. Carolina, a gente tem uma pergunta, o resgate dos comportamentos hospitaleiros tornou-se uma verdadeira obsessão nos tempos atuais. O brasileiro é conhecido por sua autêntica hospitalidade, mas como inserir esse conceito de forma pragmática no negócio do turismo? Que orientações poderia nos fornecer? Na verdade, assim, a gente tem essa questão de que nós somos hospitaleiros, mas eu entendo que a gente não é necessariamente hospitaleiro, a gente é simpático, o que é uma outra coisa, Então, a gente tem uma simpatia natural, a gente tem esse acolhimento, mas ser hospitaleiro é entender a necessidade do seu hóspede, e com isso entregar aquilo que ele precisa. E não necessariamente isso é simpatia, isso é eficácia, isso é ausência de fila, isso é perfeição naquilo que você está entregando. Então, ser hospitaleiro é um conjunto de coisas, não é só a simpatia. Então, eu acho que para isso a gente tem que, em primeiro lugar, conhecer o cliente e também nos cercar de ferramentas de gestão, de monitoramento e tal, para garantir essa eficácia. Mais perguntas? Obrigada.